Boa noite, povo abençoado. Então, eu acabei de ler meu livro, O Poder da Mulher que Ora. Muito bom, né? Eu tenho esse livro, eu tenho O Poder da Mulher que Ora, eu tenho outro também da coleção. Esse é o segundo livro que eu leio dessa escritora, Stormy O'Martian. Não sei se eu li certo em inglês, mas muito bom esse livro. E agora eu vou ler a Bíblia. Eu terminei de ler a Bíblia este ano. Foi este ano passado. Terminei de ler a Bíblia ano passado. Depois, agora, eu reiniciei a leitura. Então, assim, não vou falar para vocês que todo dia eu vou estar lendo um trecho da Bíblia com vocês, à noite. Mas quando der para ler um trechinho da Bíblia com vocês, eu vou estar lendo. Então, vamos lá. Eu estou em Êxodos. Deus promete livrar os israelitas. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixarás ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de sua peregrinação, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir. Lembrei-me da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor e vos tirareis debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos livrarei da sua servidão e vos resgatareis com braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomareis por meu povo e sereis vosso Deus. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levantareis a terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu, o Senhor, a darei a vós por herança. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel. Mas eles não ouviram a Moisés por causa das angústias de espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Entre e fala ao Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão e deu-lhes mandamentos para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Genealogia de Ruben, Simeão e Levi. Essas são as cabeças das casas de seus pais. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Erzon e Carmi. Estas são as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoá, Saul, filhos de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos de vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni, Simei, segundo a sua famílias. E os filhos de Coate,
Amrão, Izar, Hebron e Uziel, e os anos de vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali, Muzi, estas são as famílias de Levi segundo as suas gerações. E Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela deu-lhe a Arão Moisés. E os anos de vida de Amrão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Cora, Neferg e Zicri. E os filhos de Uziel, Misael, Eusarfã e Zitri. E Arão tomou por mulher de Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nazon, e ela deu-lhe a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E os filhos de Cora, assim Eucana e Abisaf, são as famílias de Coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela deu-lhe a Finéias. Estes são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão a Moisés, os quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo o seu exército. E estes são os que falaram Faraó, o rei do Egito, para que tirassem do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. Deus manda Moisés falar com Faraó. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés dizendo: Eu sou o Senhor. Fala ao Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu digo. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso nos lábios. Como, pois, Faraó me ouvirá? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tu que eu te mandares, e Arão, teu irmão, falará ao Faraó, que deixeis ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração do Faraó, multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá. Então eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei meus exércitos, meus povos e os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e quando estender minha mão sobre o Egito, tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordena, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram ao Faraó. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Quando o Faraó vos falar, dizendo: Fazeis vós milagre, dirás a Arão: Toma tua vara e lança diante do Faraó, a qual se transformará em serpente. Então Moisés e Arão foram ao Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante do Faraó e diante dos seus servos, e ela transformou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios, encantadores, os magos do Egito, fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara e transformaram-se em serpente, mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Então disse o Senhor a Moisés: O coração do Faraó está endurecido, pois recusa a deixar ir o povo.
a primeira praga. Vai pela manhã ao faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele, na beira do rio, tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra, e lhe dirás: o Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisso saberás que eu sou o Senhor, e eis que eu, com esta vara que tenho em minhas mãos, ferirei as águas que estão no rio, tornar-se-ão-se em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheira mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: disse a Arão: toma tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre seus tanques e sobre todo ajuntamento das suas águas, para que se tornem sangue e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. Então Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. Assim todas as águas do rio se tornaram sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. Então houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que, como o coração, os seus encantamentos, de modo que o coração do faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. Então Faraó voltou para sua casa e nem ainda isso considerou o seu coração. E todos os egípcios cavaram poços juntos ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber da água do rio. E assim se cumpriram 7 dias depois que esse Senhor feriu o rio. A segunda praga. Depois disso, o Senhor a Moisés: vai a Faraó e disse-lhe. Depois disse o Senhor a Moisés: vai ao Faraó e disse-lhe: assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusareis deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E no rio criarás rãs que subirão e virão em tua casa, em teu dormitório, sobre a tua cama, nas casas dos teus servos, sobre o teu povo, dos seus fornos e nas tuas amassadeiras. E as rãs subiram sobre ti, sobre o teu povo, sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: disse a Arão: estende a tua mão com tua vara sobre as correntes, sobre os rios, sobre os tanques, e fazer subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram as rãs, cobrindo a terra do Egito. Então os magos fizeram mesmo como se encantamento, fazendo subir rãs sobre a terra do Egito. Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E disse Moisés ao Faraó: digo-te, dizei-me quando é de que eis de rogar por ti, pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e tua casa, ficando somente o rio. E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartaram-se de ti, das tuas casas, dos teus servos, do teu povo, somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão na presença de Faraó. Então Moisés chamou o Senhor por causa
das rãs que tinha posto sobre o faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, assim as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-se montões de terra cheiro mal. Vendo, pois, Faraó que havia alívio, endureceu seu coração e não se ouviu como o Senhor tinha dito. A terceira praga. E disse mais o Senhor a Moisés: disse a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra para que se tornem em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, e Arão estendeu a tua mão com a sua vara, feriu o povo da terra, e havia muito piolhos nos homens, nos gados, e todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam, e havia piolho nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus, porém o coração de Faraó se endureceu, não ouviu, como o Senhor tinha dito. A quarta praga. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó, e eis que ele sairá às águas. Vai dizer-lhe: assim diz o Senhor: deixais ir o meu povo para que eu me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus servos, sobre o teu povo, sobre a tua casa. Então a casa dos egípcios se encheram desses enxames, também a terra em que eles estiveram. Tá bom. E naquele dia eu separeis a terra do Gósen, em que meu povo habita, que nele não haja enxames de moscas, para que saibam que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre meu povo e o teu povo, amanhã se fará este sinal. E o Senhor fez assim, então vieram-se grandes enxames de moscas sobre a casa de Faraó e sobre as casas dos seus servos e sobre toda a terra do Egito. A terra ficou infestada desses enxames. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, sacrificais os vossos Deus nesta terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis para os egípcios, e fizermos nossos sacrifícios diante dos olhos dos egípcios. Não nos apedrejariam-se eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquem ao Senhor nosso Deus, como ele nos disse. Então disse Faraó: deixai-vos ir para que sacrifiquem ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo não vardes longe, orai também por mim. E Moisés disse: eis que saio de diante de ti e orareis ao Senhor para que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane. Não vou somente que o Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, assim os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo, não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez o seu coração e não deixou ir o povo. Parei no 9. Eu sempre leio assim. Eu consegui ler a Bíblia toda dessa forma. Sabe, eu começo a ler, aí eu leio um versículo igual aqui, que eu li. Aí eu vou marcando, né? Eu comecei do 6, aí eu li o 7, o 8, aí eu cheguei aqui e li o 9, pronto, eu paro. Aí depois eu leio o 9, o 10,
Aí eu vou até o 11, aí eu paro. Sempre assim, eu consegui ler a Bíblia toda e eu quero ler de novo a Bíblia toda. Esse livro eu já acabei de ler. Oremos, né? Senhor Deus, Pai amado, misericordioso, obrigada por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, Senhor. Obrigada pela minha família e pelos meus filhos, ó Deus. Me dê sabedoria para poder criar a minha família, meu Pai. Criar os meus filhos, meu Deus, no teu caminho, ó Deus. Ajuda, meu Pai, eu preciso de Ti, meu Deus, como eu preciso da água para beber, ó Pai amado, misericordioso. Tem misericórdia, meu Pai, da minha família, Senhor. Esteja com cada família, ó Pai. Confortando essas famílias, meu Deus, que elas possam ter um encontro contigo nesses momentos tão difíceis, ó Pai, e entregar a tua vida em teu altar, ó Deus. O Senhor, meu Pai, é o único Deus todo-poderoso. Espírito Santo de Deus, possa agir em nossas vidas, ó Pai. Cuida dos meus filhos, meu Pai. Capacita-me para poder cuidar dos meus filhos, ó Deus. Nos dê saúde, ó Pai amado, misericordioso. Discernimento, meu Pai, poder criar os meus filhos. Paciência, compreensão, meu Deus. Que eu possa realizar os meus sonhos, ó Pai. E se os meus sonhos, meu Deus, não forem da tua vontade, que assim seja, meu Deus, e eu possa aceitar, ó Pai. Eu entrego todos os meus sentimentos em tuas mãos, ó Deus. Sentimental, físico, ó Pai, em tuas mãos, ó Deus. Cura-me, meu Pai. Cura meu coração, cura minha carne, cura, meu Deus. Livra-me do mal, Senhor. Cuida da minha casa. Põe um anjo do Senhor cuidando de cada um dos meus filhos, ó Deus. Obrigada, Senhor, pelo meu alimento. Obrigada pela minha família. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, mesmo eu não sendo merecedora. Perdoa pelos meus pecados, Senhor. Esteja com as pessoas enfermas. Esteja com a família dessas pessoas, meu Pai, consolando o coração delas, ó Deus. Que assim seja feita a tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Se inscreve no canal, gente. Compartilha. Não deixa de se inscrever, não deixa de compartilhar. Um beijo de bênção para você e que Deus abençoe vocês.